dominadores que tinham ideias coloniais. Você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino, porque eu gosto da provocação do Fanon, quando ele diz que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro, mas descolonizar-se a si mesmo. Então, eu tenho um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. No final da Santa Ceia. No final da Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia, Eucaristia, e canta alvo mais que a neve. Porque tem uma melodia, porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Alvo mais que a neve, branco como a neve, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não uma perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravos. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que se está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa matéria, falam: cara, não sabia disso. Então, são essas provocações que estão acontecendo ao longo dos últimos anos, mais evidenciado nas mídias e dentro de igrejas e universidades, onde a gente está provocando, está questionando isso. Por que a igreja evangélica brasileira, de pretos, de maioria negra, continua cantando alvo mais que a neve? Ela tem uma memória afetiva, tem uma memória familiar, uma memória cultica, uma memória de pertencimento, de inclusão social, porque é também nesses espaços que negros periféricos vão ser chamados pelo nome, e não vão ser chamados de Mané, ou de Zé, ou de Paraíba, ou de Cabeção, ou de Preto, mas vai ser chamado pelo nome. Então tem uma memória, tem uma dívida quase que histórica ali. Foi ali que o meu nome foi falado pela primeira vez, foi ali que meus filhos foram batizados, que eu cantei na igreja, eu trabalhava como porteiro em Copacabana, em Ipanema, mas quando eu chegava lá na periferia, eu não era o Zé, eu era o irmão José. Então essa coisa, fica uma dívida também, que é uma coisa linda, mas fica uma dívida histórica. Então vamos cantar o sangue de Jesus, que é rubro, vai me tornar branco, porque é isso que acontece com o cristianismo, né? Essa mensagem está subentendida ali. Então eu entendo o que você está falando, e a minha resposta é essa. A mensagem que chegou para o Brasil na segunda metade do século XX, que perdura em muitos púlpitos dominicais, é uma mensagem branca, é uma mensagem de embranquecimento. Mas existe uma resistência que cresce no Brasil, e cresce bem, cresce forte. Você vai ter um pastor, inclusive, muito famoso, que é pastor político, que ele vai falar na frente de todas as câmeras que o negro, ele é uma raça amaldiçoada. Você lembra disso? Quem falou isso foi o Marcos Feliciano. Ele falou. Agora, o discurso do Marcos Feliciano não é um discurso isolado, ele não está falando sozinho. Ele diz. Eu não sabia que ele disse isso. É porque a igreja ela vai ter que definir o que as pessoas negras elas podem ser escravizadas. A primeira vez que a gente tem uma leitura que fala que pessoas negras podem ser escravizadas, me corrija por favor, é Adum Diversas. Exatamente. Adum Diversas. É a bênção da igreja. É a bênção da igreja em 1400 e sei lá o que. 1492. E que ela diz o seguinte: pode escravizar sim. Esse é um documento da Igreja Católica. Ele diz exatamente isso. E a aí, Igreja Católica teve... E a partir desse momento, a gente vai encontrar uma narrativa para que se possa escravizar. E uma das mais famosas narrativas é de que pessoas negras são descendem de um filho amaldiçoado de Noé, chamado Cão, e por isso essas pessoas são pobres, por isso esse continente a gente pode fazer, e tem gente que pensa isso até hoje. Tem gente que prega isso até hoje.
Então, é muito duro também de ouvir coisas de uma pessoa virar pra mim, isso aí a gente não pode, não vou jogar outras religiões aí, mas tem uma religião muito, muito usada pela classe média brasileira, de um certo doutor francês, que os livros dele são racistas no nível mor. E ele fala que não precisa nem educar negro, porque é um grupo que nem vai evoluir nessa vida. Fica essa ficha aí, de que nem vai evoluir nessa vida, e tudo que é branco de classe média adora essa religião. Então, assim, as justificativas para que pessoas negras possam ser escravizadas, possam ser vistas como menos, foram usadas com motivos religiosos durante muito tempo. E aí, quando chega uma pessoa como Kleber, como Luciano, Juliano, que vão falar assim sobre uma outra experiência, sobre a leitura, uma experiência de, olha só, tem que incluir outras visões também, algumas pessoas ficam reticentes e começam a falar que não pode ser de Deus. E esse é o grande ponto, que às vezes eles vêm com dados, números e fatos, e a pessoa fala assim, Deus me falou que não é isso. E aí isso é o grande problema também dentro dessa discussão.